E aí, pessoal, bora para mais um mergulho profundo. Preparadas? Hoje a gente vai desbravar as ideias de um cara polêmico, viu? Polêmica é pouco, né? Rodrigo Constantino, Isso. jornalista, autor. Um liberal raiz. Falava que pensava sem medo de crítica, principalmente sobre a política e economia do Brasil. O Constantino não era de ficar em cima do muro, né? A gente separou aqui uma coleção de artigos dele, escritos entre 2009 e 2014. Olha, época importante, hein? Auge do PT no poder. Pois é, e os textos dele, cara, tão um panorama, tipo, fascinante de como ele via o Brasil daquela época. Uma visão crítica, né? Bem crítica. É como se a gente pudesse entrar na mente de alguém que estava ali no olho do furacão. Questionando tudo. E o mais legal é que as ideias dele ainda estão tão presentes nos debates de hoje em dia, né? Ah, com certeza. A gente vê discussões sobre o papel do Estado, liberdade individual, justiça social. Parece que o Brasil ainda está buscando respostas para as mesmas perguntas. Parece que a gente tá meio que preso num loop eterno, né? E o Constantino, ele não se esquivava dessas discussões, né? Muito pelo contrário. Ele defendia com unhas e dentes o que ele chamava de uma verdadeira revolução liberal no Brasil. Menos Estado, mais liberdade individual. Essa era a ideia central. Exatamente. Sai de cima de Brasília, deixa o povo respirar. Seria mais ou menos por aí. Eu lembro muito, sabe, os debates que rolam no mundo todo sobre até que ponto o governo deve interferir na vida das pessoas. Né? Totalmente. Essa questão dos limites da liberdade individual versus o papel do Estado. E o Constantino ia além, ele era super cético em relação aos programas de justiça social criados pelo governo. Ah. Ele argumentava que muitas vezes essas iniciativas acabavam prendendo as pessoas num ciclo de dependência do Estado, em vez de realmente tirá-las da pobreza. Entendi. Ele achava que, ao invés de ajudar, acabava meio que... Acabava criando uma muleta, sabe? tipo a muleta, exatamente. Faz sentido. Em vez de dar ferramentas para as pessoas se tornarem independentes. Lembra da crítica que ele fazia ao Bolsa Família? Sim, lembra bem. Ele reconhecia que o programa ajudava muita gente, mas questionava se não seria mais eficaz investir em educação e oportunidades de trabalho, né? Exato. Para que as pessoas pudessem realmente mudar de vida, ter uma ascensão social, né? E ele usava exemplos bem concretos para ilustrar as ideias, né? Sim, ele comparava a Petrobras, nossa gigante do petróleo. Petrobras. Petrobras, tanto com empresas do setor nos Estados Unidos e Canadá, argumentando que a ineficiência da estatal era resultado direto do controle do governo. Ele batia muito nessa tecla da privatização, né? Muito. Tipo, deixa a iniciativa privada tocar o barco que as coisas funcionam melhor. Essa era a visão dele. E essa comparação com outros países era recorrente nos textos, né? Era. Ele sempre buscava exemplos, né? Sim. Teve um artigo em que ele comparava Israel com seus vizinhos. Ah, sim. Israel, apesar de todos os problemas geopolíticos, né, é um país próspero com uma economia vibrante. Enquanto os países vizinhos, com governos mais intervencionistas, enfrentam dificuldades, né? E para Constantino, essa era a prova de que a liberdade econômica é o motor do progresso. Exatamente. Menos Estado, mais prosperidade. E ele não tinha medo de comprar briga com ninguém. E por falar em comprar briga, você lembra da crítica dele ao Che Guevara? Nossa, como esquecer? Figura icônica para muita gente, né? Ícone revolucionário. Mas o Constantino jogou um balde de água fria na galera, né? Mostrando o lado obscuro do guerrilheiro. Questionando a imagem romantizada do Che, apontando para as ações violentas e o regime repressivo que ele ajudou a estabelecer em Cuba. Ele não poupava ninguém, né? E Constantino ia além. Ele criticava até figuras importantes no Brasil, tipo o Oscar Niemeyer, por apoiarem regimes comunistas. O Niemeyer era um gênio da arquitetura, mas politicamente. Essas contradições. Constantino chamava essa galera de esquerda caviar. Esquerda caviar. Pra ele era elite pregando igualdade social enquanto desfrutava de todos os privilégios, né? Vivendo no... Uma baita contradição, né? Mas, e aí, se o Constantino pudesse dar um reset no Brasil, o que ele faria? Rapaz, essa é a pergunta de $1 milhão. Quais eram as soluções que ele propunha? Aí a gente entra num terreno ainda mais polêmico, viu? As reformas que ele defendia eram radicais. Radicais, tipo... Mexendo em áreas como impostos, leis trabalhistas, previdência social. Era pra reformular o Brasil. Era como se o Constantino fosse um médico, sabe? Diagnosticando um paciente grave. O paciente era o Brasil. Exatamente. O remédio que ele prescrevia. Forte, viu? Uma reforma tributária radical. Nossa, radical. Simplificar o sistema, aliviar o peso dos impostos tanto para empresas quanto para as pessoas. Imagina a dor de cabeça que isso ia dar para muito contador. Com certeza. Porque se vocês lembram dos textos dele, ele falava de um manicômio tributário no Brasil. É verdade. Imposto para tudo quanto é lado.
né? E no fim, cadê o retorno para a população? Pois é, ele argumentava que essa complexidade toda só atrapalhava o crescimento do país. Menos impostos, mais investimento, mais empregos. Seria essa a lógica. Essa era a visão dele. E ele não parava por aí, não. Ah, não. O que mais ele queria reformar? As leis trabalhistas, ele via como um entrave para a geração de empregos. Aí ele cutucava um vespeiro, né? Flexibilizar as leis trabalhistas sempre causa muita polêmica. Mas a ideia dele não era acabar com os direitos dos trabalhadores, tá? Ufa, menos mal. Mas qual era a proposta, então? Uma flexibilização com responsabilidade, digamos assim. Menos burocracia, regras mais claras, mais modernas, para incentivar as empresas a contratar principalmente os jovens. Entendi. Tipo, facilitar a vida de quem quer empreender e gerar empregos, mas sem tirar a proteção de quem trabalha, né? Isso, um equilíbrio, né? É um debate bem delicado, com certeza. Mas e a Previdência Social? Lembro que ele também criticava bastante o modelo. A Previdência era outro ponto que ele batia bastante. Argumentava que o sistema estava caminhando para um colapso. Colapso? Por quê? Cada vez mais gente recebendo benefícios e menos gente contribuindo. Tá. E como ele ilustrava essa situação? Ele usava a imagem de uma pirâmide invertida. Uma pirâmide invertida, que visual. Mas o que ele propunha para resolver isso? Um modelo previdenciário mais sustentável, com regras mais justas e realistas para garantir que as pessoas tivessem uma aposentadoria digna, mas sem comprometer o futuro, né? Faz sentido. Ninguém quer trabalhar a vida inteira para no final não ter uma aposentadoria decente. Mas ele me fala, todas essas reformas, essa revolução liberal que ele pregava, qual era o objetivo final? No fundo, ele queria criar um ambiente onde o indivíduo pudesse florescer. Para você. Alcançar seu potencial máximo livre dos excessos do Estado. Ele acreditava que a liberdade individual era a chave para tudo. Para o progresso, para uma sociedade mais justa, mais próspera. Exatamente. Ele era um idealista, né? Acreditava piamente no poder da liberdade para transformar o Brasil. Mas, e aí, na prática, como ele imaginava essa mudança? Mudar leis é só uma parte da história, né? Tem a questão mentalidade das pessoas, a cultura. E é aí que entra a parte mais intrigante do pensamento do Constantino. A necessidade de uma mudança de mentalidade no Brasil. Ele argumentava que muitos brasileiros ainda cultivavam uma mentalidade de dependência do Estado, sabe? Entendi. Tipo, esperar que o governo resolva tudo. Isso. Como se o governo fosse um papai-estado onipresente. E ele via isso como um obstáculo para o progresso. Um dos maiores. Puxa vida. Ele toca num ponto bem sensível, né? Essa cultura do papai-estado está enraizada em vários aspectos da nossa sociedade. E como ele achava que a gente podia superar isso. Ele acreditava na educação, no debate, na disseminação dos valores liberais como ferramentas para promover essa mudança. Fazer as pessoas pensarem diferente. Isso. Despertar o senso de responsabilidade individual, o espírito empreendedor, a vontade de construir o próprio destino. Em vez de ficar esperando cair do céu, né? Exatamente. Ele queria que as pessoas agissem, construíssem o futuro com as próprias mãos. E, de certa forma, ele fazia isso com a escrita dele, né? Provocando, questionando, cutucando as feridas. E sabe o que eu acho interessante? Lendo Constantino, a gente percebe que ele não era só um crítico, sabe? Ele ia além da crítica, né? Ele realmente amava o Brasil, acreditava no potencial do país. Dava para sentir essa paixão, né, nos textos. Totalmente. Mas ele via a dependência do Estado como um problema, sabe? Tipo um freio de mão puxado. Isso. Impedindo o Brasil de crescer, prosperar. Essa visão dele sobre a mentalidade brasileira me fez pensar bastante. Será que às vezes a gente espera demais do governo? Será que a gente coloca muita responsabilidade nas costas do Estado e se esquece de agir por conta própria? De buscar soluções, de construir nosso próprio futuro. Exatamente. E o Constantino ele batia muito nessa tecla, né? Ele nos desafia a sermos mais proativos, sabe? Buscar soluções criativas, assumir riscos. Ter uma mentalidade empreendedora. Isso. Como se ele dissesse, chega de esperar um salvador da pátria, o salvador da pátria é você mesma. Bem por aí. Ele colocava isso em prática na própria vida, né? Enfrentando críticas, desafiando o sistema. Usando a escrita como uma arma para promover mudanças. Ele era um guerreiro. E mesmo que a gente discorde de algumas ideias dele, é impossível ignorar a força do legado que ele deixou, né? Ele deixou sua marca. A liberdade individual, o senso crítico, a coragem de questionar. E a responsabilidade por construir o próprio futuro. Exatamente. Os pilares para um Brasil mais justo, mais próspero. No final das contas, acho que esse é o grande legado do Constantino, né? Ele nos provoca a pensar fora da caixa, a questionar o que a gente acha que é certo, a buscar a verdade por nós mesmos. E, acima de tudo, acreditar no potencial do Brasil. Um potencial que só pode ser liberado quando cada um de nós assume a responsabilidade de construir um futuro melhor. É isso aí, pessoal. Mergulhamos fundo no universo do Rodrigo Constantino, exploramos
as ideias, as críticas, as propostas. E principalmente a paixão dele pelo Brasil. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem E que continuem explorando, questionando, debatendo. e construindo o futuro que vocês desejam para o Brasil. Até a próxima. Valeu!